Contando História com Janaína Bertilo. Olá, maravilhindos, olá, maravilhindas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui, outra vez juntinhos para outro Contando História com Janaína Guete. E hoje eu trouxe mais uma história do Pedro Malas Artes. E essa, eu achei maravilhosa também. Todas as histórias de Pedro são muito gostosas de se ouvir e mais gostosas ainda de contar. Bom, já vou perguntar, é inscrito? Ótimo. Se não é, então se inscreve, ativa o sininho, dá like, compartilha, que assim o YouTube entende que o conteúdo que eu coloco aqui é bom, é legal e outras pessoas vão poder conhecer o nosso trabalho e fazer parte dessa nossa grande família. Vamos lá então? O pincel mágico. Pedro, vocês sabem que tem gente que chama ele de malandro, preguiçoso, tudo isso, mas na verdade, ele era muito esperto. Tem um outro vídeo que eu contei aqui, história pra vocês, que ele pegou e fez uma história de passarinho. Assiste aí no outro vídeo, história de passarinho, com um coronel que era muito ganancioso. Mas antes dessa história de passarinho, ele conheceu um outro coronel que também era muito ganancioso, queria muito dinheiro, mais do que já tinha. E aí, o Pedro, certo dia, passeando, andando, caminhando, como ele gostava de fazer, ele encontrou um quadro muito bonito no meio da estrada. E aí, ele resolveu que ele ia ficar com aquele quadro para ele. Aí ele disse assim, talvez eu até consiga um bom dinheiro nele, porque é uma obra muito bonita. Mais adiante, Pedro ainda encontrou um pincel, uma tinta e um outro quadro muito feio. Alguém deve ter tentado imitar aquele quadro bonito e não conseguiu. Pedro, então, teve uma ideia. Ele sabia que ali próximo morava Coronel Teodoro. E esse coronel era desgramado de ganancioso e egoísta. Esse coronel Teodoro adorava comprar coisa de obra de arte. Achava que sabia de tudo. E na verdade não sabia era nada. Mas Pedro então teve aquela ideia. Deu aquele estalinho na cachola do Pedro. E ele teve uma ideia daquelas que só tinha Pedro mesmo, mas ninguém tinha ideia que nem ele. Ele parou numa árvore, encostou o quadro bonito, molhou o pincel na tinta e deu umas pinceladas no fundo do quadro, que era todo preto, pois a tinta que tinha no potinho era preta também. E aí ele pegou e ficou esperando, até que não demorou muito para passar o coronel Teodoro por ali. Pedro então cumprimentou. Boa tarde, coronel. Bom, coronel Teodoro. Você tá bem? Tudo certinho com o senhor? O coronel era muito carrancudo, fechado. Boa tarde. O que houve? Quem tá aí parado? Ah, não, é porque eu tô aqui com o meu pincelzinho. A gente tava terminando aqui um quadrinho. Coisinha pouca. Nada demais. Aquele quadro feio, Pedro escondeu, jogou fora. Mas o bonito, ele guardou. E era onde ele estava. O coronel olhou e disse assim, pintasse esse quadro bonito aí, Pedro? Não, fui eu não, foi meu pincelzinho. Pincel o quê? Nada, meu senhor. Anda, homem, fale logo, dizia o coronel gritando, querendo saber quem tinha pintado aquele quadro tão bonito. E o Pedro disse, esse quadro foi meu pincelzinho mágico que pintou? Ora, Pedro, não existe essa história de pincel mágico? Existe sim. Esse aqui foi de um pintor bem famoso, esse pincelzinho, Leonardo da Vinci. Conhece? Veio depois do Leonardo da 10 e antes do Leonardo da 30. Ele, nunca ouvi falar. O coronel já ficou meio assim,
desconfiado. Aí o Pedro disse, tá na minha família há muitos anos, esse pintor muito famoso, ele fez umas coisas lá que eu não sei como é que fez, e o pincel é mágico, ele que se pinta assim os quadros sozinho, tanto que amanhã mesmo cedinho eu tô pegando um veão, eu vou lá para as Europa, porque tem uma exposição, estão me precisando lá, porque eu já tenho um monte de quadro, né, que foi pintado pelo meu pincelzinho. Então, como não dá para botar o nome do pincel, aí o pincel bota meu nominho. E aí, eu já vou amanhã lá, porque lá nos estrangeiros disseram que eu tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eu já vou, ó, enricar do dia pra noite. O coronel ganancioso pensou, preciso desse pincel pra mim. Mas eu acho que tu estás me enrolando. Tô não, senhor, seu coronel, não tem carência de modo de eu mentir pro senhor, de eu enrolar o senhor. O senhor é um homem tão bom, um homem tão rico, pra que eu vou enrolar o senhor? Quando que foi pintado esse quadro? O pincelzinho terminou ele agora há pouco, agora ele tá aqui, ó, descansando. E ele então mostrou o pincelzinho assim, ó, deitadinho numa pedra. O homem pegou e disse, o coronel, se o pincel terminou de pintar agora há pouco, então a tinta ainda deve estar fresca. E ele foi lá no quadro e passou o dedo, e no quadro ainda estava úmida a tinta. O coronel, muito esperto, pegou o pincel, esfregou na mão, e também saiu um pouco de tinta na mão do coronel. Ele calculou então que era verdade. Então faça esse pincel pintar um quadro agora, para mim ver. Ele disse, mas não é assim não. O pincel cansa. Ele tem que descansar. Agora amanhã ele pinta outro quadro. Quero comprar esse pincel. Seu coronel, mas esse pincel tá há muitos anos na minha família. Tá, mas era do avô, do avô, do avô, do avô, do tataravô, do tataravô, do avô, do tataravô, do meu avô. Oxe, como é que eu vou dar assim pro senhor? Não quero dado não, vou comprar. Não, mas não carece se eu comprar não, porque eu já tenho muito dinheiro lá nas Europa. Não, mas eu pago um bom preço. Então, Pedro insistiu dizendo que não ia comprar, que não ia vender. E o coronel insistiu que queria, porque queria comprar aquele pincel. Pedro relutou, mas disse que venderia então. Pois no outro dia, pela manhã cedo, ele estaria indo para a Europa. E o coronel, muito ganancioso, disse, não, tem que ser hoje que eu tenho que comprar esse pincel, porque eu tenho que comprar, porque tem que ser meu. Foi até sua casa. E lá fez um negócio com Pedro. Fez até uma caminha para o pincel descansar. Levou o quadro. Deu uma boa quantia de dinheiro. Pedro simulou até um choro por ter deixado o pincel com o novo dono. Deu um beijinho no pincel, se despediu dele, agradeceu o coronel e disse para o coronel que quando o coronel tivesse muitos quadros pintados, que não era para ele esquecer dos velhos amigos. O coronel disse que não ia esquecer dos amigos, que era só por hobby. Não queria ganhar dinheiro com os quadros. Tudo mentira. Pedro sumiu, como sempre fazia, com dinheirinho no bolso. E dizem que até hoje o coronel está esperando o pincel pintar alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo no coração e até a próxima com Contando História com Janaína Guetti. Beijo, pessoal. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.